Olá pessoal, bom, nossa aula hoje de laboratório, a gente vai falar sobre medição de potência ativa, ok? Na verdade a gente vai fazer medição de potência, né? Potência ativa, reativa e a potência aparente, tá? Bom, aqui atrás, a bancadinha onde a gente vai montar, a primeira experiência ali, a gente vai fazer uma medição num circuito monofásico, tá? De aplicar um sinal senoidal monofásico num conjunto de cargas. Na verdade as cargas vão ser um conjunto de resistências em paralelo com um conjunto de indutâncias em paralelo, com um conjunto de capacitâncias em paralelo. Ou seja, a gente vai ter 6 elementos aí, 3 resistores, 3 indutores e 3 capacitores, todos em paralelo. E a gente vai medir essa potência que vai para essa carga. Para fazer isso aí, a gente, na teoria, enviou alguns instrumentos capazes de fazer isso. Uma medição indireta, onde eu meço tensão RMS e corrente RMS para obter o valor da potência aparente, e o instrumento para medir potência ativa, que a gente chama de watímetro. Então aqui na bancada, já vou explicar para vocês isso. Estão ali 2 watímetros ali, uma tecnologia analógica, outra tecnologia digital. Nós temos ali medição de tensão em corrente digital, e lá atrás também você consegue ver que tem um varivolt ali que a gente vai mexer na tensão e mostrar que a potência varia com o quadrado da tensão, ok? Bom, depois de fazer essa experiência monofásica, a gente vai entender realmente como é que foi no watímetro, né, as características do watímetro. A gente vai para uma configuração trifásica. E na trifásica a gente viu na teoria também que diversos arranjos podem ser feitos com os instrumentos para alguns casos específicos. Por exemplo, a conexão Aron, ela tem aplicação, ela funciona, mas ela tem uma limitação. Medição de 3 watímetros, medição de 1 watímetro. Então, essas limitações a gente vai mostrar aqui, esses erros que aparecem caso você não considere as limitações desse tipo de arranjo de medição. Tudo bem? Bom, vamos então primeiro falar sobre a carga, como é que está fechada essa carga aqui. Então, primeiro aqui, né, a gente tem aqui o nosso banquinho de carga resistil, que vocês já conhecem. Estou usando apenas 3 elementos, como um circuito monofásico, eu vou usar só 3 elementos. Repare que esses fios vermelhos aqui, ó, estão deixando esses barramentos em comum, a mesma coisa embaixo, ou seja, 3 resistores em paralelo. A mesma coisa vale para o circuitinho indutivo aqui, onde eu tenho 3 indutores em paralelo. Esses fios em preto na parte de cima mostram esse paralelismo, e esses fios em preto aqui embaixo mostram esse paralelismo, ok? E a mesma coisa o capacitor. Esses fios azuis aqui em cima mostrando paralelismo, e embaixo mostrando também que são pontos comuns. Bom, além disso, eu tenho esses fios verdes aqui, ó, esse parrazinho que vem aqui e que vem aqui. Ou seja, esse conjunto de resistores está em paralelo com esse conjunto de indutores, que está em paralelo com esse conjunto de capacitores, tá? Então, na verdade, no final das contas, eu tenho esses 2 fios azuis aqui, que os 2 nós que estão deixando todos esses elementos aqui da bancada em paralelo. Bom, então como é que a gente vai fazer a medição de potência que vai para essa carga? Bom, então entendido, né, o fechamento da carga monofásica, vamos entender o circuito que alimenta essa danadinha aí. Então a gente tem aqui na bancada, a gente sabe que ao energizar o disjuntor ali atrás, aquele disjuntor ali atrás, eu energizo esse barramento aqui. Então estou pegando a fase A e fase B do barramento, que já chega aqui no fio amarelo aqui na entrada do nosso varivolt. E esse varivolt aqui eu vou ajustar o nível de tensão para os níveis que vão interessar para a gente nessa experiência, tá? E aí a gente vai levar essa saída aqui do varivolt, que é a nossa fonte, para a carga. Só que eu não vou levar de forma direta, né? Na verdade eu quero fazer diversas medições. Então a primeira forma de fazer isso, a gente sempre já dá essa dica de fazer sempre o circuito de corrente primeiro. Então como eu mostrei para vocês, né, eu vou usar um voltímetro e um amperímetro. Aqui vocês estão vendo um amperímetro, aqui vocês estão vendo um voltímetro. E além desses 2 caras, a gente vai usar aqui outros 2 instrumentos. Um watímetro, daqui a pouco eu vou detalhar ele, analógico, e um watímetro digital novinho que a gente acabou de comprar, ok? Bom, como eu falei, primeiro a gente vai ter que fazer o circuito de corrente. Então, se eu quero medir corrente com um amperímetro, eu saio do meu terminal com esse fio azul, venho com ele aqui, e ele vai entrar onde? No terminal de corrente do amperímetro. Sai do amperímetro e vai aonde? Esse fiozinho azul aqui, ó, ele entra nesse terminal de cima aqui do watímetro. E agora eu vou dar um destaque aqui para vocês conseguirem ver como é que é feita essa ligação. Então entra nesse terminal aqui e sai nesse terminal aqui. O que a gente tem aqui nesse danadinho? Bom, para destacar, né, o instrumento, eu peguei um outro similar, idêntico
ao que está já no circuito. É um watímetro, vou abrir o zoom para vocês verem ele como um todo. Tá vendo? É um instrumento aqui, de certa forma, bem grande. Há muitos anos esse equipamento existe aqui no nosso laboratório, muitas gerações de engenheiros aprenderam a medir potência com esse instrumento, então a gente tem que tratar com muito carinho esse instrumento aqui, tá? Bom, vamos entender como é que ele funciona. E funciona muito bem até hoje, tá? Nós temos aqui então o frontal dele, com algumas informações já no frontal dele, como por exemplo aqui à direita, no canto inferior direito aqui, a gente tem a indicação que ele tem que trabalhar na horizontal, ok? Essa simbologia aqui é uma simbologia indicando que ele é um instrumento eletrodinâmico, onde tem duas bobinas que recebem sinais de tensão e corrente para criar interação entre eles. Uma indicação aqui, monofásica, sinal alternado monofásico, e a estrelinha aqui com o número 2 dentro ali, informando o nível de tensão que ele suporta de isolamento. Bom, dá para ver que esse instrumento aqui tem uma escala de 0 a 120, uma escala única ali, só que com fatores de escalas ali, como vocês podem ver. Se ele tiver selecionado em 48 volts, o valor que eu medi eu multiplico por 2. Se ele estiver na escala de 120, multiplico por 5. Se ele estiver na escala de 240, multiplico por 10 e assim por diante. Repare também que ele tem uma indicação aqui de 5 amperes, quer dizer o quê? Que eu não posso passar mais do que 5 amperes nesse instrumento, senão eu tenho uma chance grande de queimar ele. Ok? Bom, vamos ver ele um pouquinho mais aberto, para a gente enxergar os terminais deles aqui em cima, tá? Bom, então vocês podem ver aqui que no terminal dele, aqui eu tenho uma escala, um seletor de escala, que nesse caso aqui ele já está travado em 240, tá? Esse cara aqui já sobreviveu a muita besteira aí de manobra, então nesse momento esse cara só está funcionando na escala de 240, ele está amarrado aqui, então esse dial não está funcionando, tá? O fato é que esse dial aqui ele muda o quê? Muda o circuito da bobina de tensão, tá? Então a gente consegue aumentar a escala desse cara mudando a bobina de tensão. E nós temos aqui então 4 terminais. O primeiro deles aqui, o primeiro par de terminais é o par pretinho aqui, que é um par de indicação de corrente, tá? É o terminal de corrente. Então aqui nesses terminais a corrente vai entrar e sair. E por que entra aqui? Bom, na verdade isso é relativo, não preciso me preocupar por onde a corrente entra se eu me preocupar com onde está a tensão. O importante é as polaridades do canal de tensão e do canal de corrente. Mas o tradicional é fazer o quê? Essa indicação aqui em cima é onde vai a polaridade, onde vai entrar a corrente, e aqui vai sair a corrente. Tudo bem? Bom, sabendo disso, né, lembrando que esse fusível aqui está aqui para proteger exatamente esse circuito de corrente, que é o principal, o mais problemático. Por exemplo, partida de motores lá no laboratório, a corrente é maior do que 5 amperes. Então eu queimaria esse instrumento aqui se eu partir direto. O que o pessoal faz em geral? Curto-circuito esses dois terminais aqui para a corrente não passar dentro do instrumento, tá? Bom, além disso eu tenho aqui os dois canais de tensão, tá? De novo, a polaridade está desse lado de cá na indicação V e o 0 indicando o outro ponto, tá? Então se eu trocar o canal de tensão em relação ao de corrente, ele vai medir o oposto aqui nas escalas. A gente vai mostrar isso ali na experiência do laboratório. Tudo bem? Bom, então esse é o nosso instrumento watímetro analógico, muito utilizado aqui nos nossos laboratórios, um instrumento fantástico. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o digital. Bom, esse instrumento aqui, né, é o nosso watímetro digital. Na verdade ele é mais do que um watímetro, ele faz um conjunto, outros de função, é um Minipa, o modelo dele está ali, ó, ET4091, depois vocês pegam na internet aí o manual para você ver o que ele é capaz de fazer, tá? Mas é um instrumento fantástico, porque ele consegue trazer um conjunto de informações para a gente. Então, o que ele é composto, basicamente, né? Ele tem ali os dois terminais aqui embaixo, onde eu vou fazer a entrada do sinal de tensão. Então, esses canais aqui servem apenas para medir tensão. Podem ver que esse instrumento aqui tem uma indicação aqui na chavinha aqui, ó, alto, né? Mas ele identifica. Se eu colocar um sinal de tensão aqui, ele vai medir tensão. Se ele estiver medindo corrente com esse clamp aqui, ele vai indicar aqui automaticamente corrente, tá? Então ele é um voltímetro, ele é um amperímetro e ele é um medidor de potência e energia. Reparem que aqui, olha, se eu colocar... E resistência também, ele tem as duas coisas. Esse terminalzinho, esqueci de falar, mas ele também conseguiria medir resistência, tá? E continuidade. Bom, vou colocar aqui na posição dessa experiência de agora nossa, tá? Então eu tenho aqui
a indicação que ele vai fazer uma medição monofásica ou trifásica balanceada, ele multiplicaria por 3, tá? E ao fazer isso, ele já coloca aqui no nosso display aqui, ó. Nesse momento ele está medindo 0 watts, o fator de potência ele também é capaz de indicar. Aquele lag ali, tá dizendo que é um circuito atrasado, mas como ele não está medindo nada, ele fica ali com essa sujeirinha ali, tá? Aqui em cima eu tenho um botão de hold e o valor de pico, eu consigo mudar algumas coisas, e o quilowatt-hora também ele é capaz de medir. Mas é o quilowatt-hora, ele vai medindo a potência ao longo do tempo, integralizando isso aí. Ele é um instrumento do RMS e tem comunicação com o computador, ok? Tem ali, ó, corrente máxima que essa ponta de pro, que esse clamp aqui consegue medir, tá ali, ó, 1000 amperes alternados, tá? Ele só mede sinal alternado, então ele tem aqui um TCzinho aqui, na verdade, né, nesse conjunto aqui, um TC de janela aberta, não, né, um sensor Hall que conseguiria medir corrente DC. Esse cara aqui não mede DC, tudo bem? Tem a indicação aqui, onde a polaridade, ou seja, a corrente ela tem que entrar por esse lado, dá para ver que aqui atrás não tem essa indicação da seta. Então, como falei, o watímetro precisa de polaridade, então a corrente tem que entrar aqui para a gente medir corretamente a potência. Tudo bem, pessoal? Bom, esse instrumento aqui, como falei, ele pode medir outras coisas, tá? Eu vou alterar aqui, ó, apertando Select. Ele mede o volt ampere, a potência aparente. O VAR ele também é capaz de medir. E o quilowatt-hora. Nesse caso aqui, tem um valor registrado aqui de fábrica, como falei, a gente acabou de abrir isso aqui, tirou da caixa agora. Então, um instrumento aí que a gente está usando pela primeira vez aí, está super calibrado, perfeitinho para utilizar. Ok? Bom, então esse é o instrumento. Atrás não tem nada, né? Só a conexão da pilhazinha dele. E é um instrumento que a gente vai utilizar. Então, para fazer ele funcionar, o que eu preciso fazer? De novo, acertar as polaridades. Eu tenho que acertar o canal de tensão em função do canal de corrente. Se a corrente entra aqui, o maior potencial tem que estar aqui. Ok? Bom, vou mostrar agora no circuito como é que fica isso aí. Então, né, retornando aqui, voltando agora depois da explicação desse cara, do funcionamento desses dois caras aqui, vamos voltar a entender o circuito. Então, de novo, sai a corrente aqui, ela entra na polaridade de cima aqui, ok? Deixa eu botar o zoom aqui. Ela entra aqui nesse borne, sai aqui nesse fio, passa nesse sentido por dentro desse watímetro digital e sobe para o terminal superior da carga. Então, ele está vindo aqui, ó. Está vindo nesse borne aqui, que é o barramento superior, tá ok? Vai passar por todas as cargas a corrente e vai retornar para esse borne de baixo. Esse borne de baixo aqui, ele já está vindo direto para o terminal de baixo da fonte, ok? Então, acabamos de fazer o circuito série desse sisteminha aqui. E agora o circuito paralelo, que seriam os sinais de tensão e a preocupação nossa com a polaridade. Então, de novo, eu estou medindo tensão aqui com esses dois fios vermelhos, parte superior e parte inferior da minha fonte. A parte superior da minha fonte, o primeiro terminal, vou pegar aqui o fio aqui, ó, seguindo ele está indo aonde? Nesse terminal de baixo aqui, ó. Então, onde está a indicação V ali, é onde esse fio está chegando. Então, eu estou medindo nessa polaridade aqui, com essa indicação V aqui, exatamente a tensão nesse terminal aqui. E se eu seguir agora o outro terminal, né, onde está a marcação 0, se eu seguir esse fio aqui, eu venho seguindo ele e eu venho na parte inferior aqui. Então, ele está com a polaridade correta. Eu estou medindo o terminal vermelho da minha fonte, entendendo que a corrente está saindo do terminal da fonte vermelha. Ok? Bom, então o watímetro analógico já está pronto para medir. Ok? E eu preciso agora medir outras grandezas. Por exemplo, eu tenho que medir a tensão aqui também nesse watímetro digital. Então, a mesma coisa. Polaridade, o mais aqui indica a polaridade, e ela tem que estar no mesmo terminal aqui. Ó. Tá vendo que tem aqui um monte de fio nesses dois terminais, exatamente para mostrar essa polaridade. Então, esse cara vem no vermelho e esse outro aqui vem no outro terminal aqui. E a mesma coisa vale para o voltímetro. O voltímetro não importa, né, com o valor RMS. Então, esses dois terminais aqui eles já estão vindo aqui. Ó. E aí independe de polaridade, porque eu estou pedindo apenas o valor RMS. Bom, agora eu vou ligar o circuito para vocês entenderem o funcionamento. Bom, pessoal, então aí, né, tem a conexão aí, a medição dos voltímetros. Vou mostrar primeiro o voltímetro, depois eu vou para os watímetros, tá ok? Bom, vou ligar a primeira carga resistiva.
Ao ligar a primeira carga resistiva, aplicando 100 volts aí no nosso varivolt, um pouco mais de 100 volts, né? A gente tem ali 0,6.7 amperes. Então anotem esse valor aí. Com isso aí vocês obtêm a potência aparente da carga. Liguei apenas um resistor. A única chavinha que está fechada lá em cima é a do resistor, do primeiro resistor ali. E naturalmente eu tenho aqui a potência aparente daquele resistor, tá? Vamos ver a medição desse resistor? Medição desse resistor no watímetro. Vamos acertar a paralaxe ali. Olha, vocês conseguem ver ali 5, 6, 7. 7, como está na escala de 240, então é 10 vezes, ok? 70. De novo. Então, ele está indicando aqui nesse watímetro 70 watts. Se eu for olhar agora aqui no nosso 64 e um fator de potência 0,99, ou seja, está deixando bem claro que é um elemento puramente resistivo. Vou ligar agora a segunda carga. Ligar aqui a segunda carga. Liguei a segunda carga. A corrente aqui aumentou, foi para 1,32, é a tensão em 100 ainda. E as indicações do watímetro. Nós temos aqui o analógico. Deixa eu colocar aqui bem, para não ter erro de paralaxe. Ele está indicando ali 10, 11, 12, 13, 14 vezes 10, 140. Se eu for olhar aqui, o nosso digital está marcando 130,6. Dá para ver que existem diferenças entre os instrumentos. Vamos lá, vamos continuar. Terceira chavinha ligada com o terceiro resistor conectado. Nós temos aqui a corrente em 1,967. A tensão cai um pouquinho, né? Porque tem queda de tensão no próprio varivolt, ok? E aqui nós temos a indicação do nosso watímetro. Nesse momento, ele está marcando em cima do 20, ok? Então, vezes 10, 200 watts. Se eu for olhar aqui no instrumento digital, 194,7, ok? E o fator de potência é 0,99. Tudo bem? Entendido isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou agora ligar o indutor. Já vou ligar os três de uma vez só. Vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3. Barulhinho ali, porque é um indutor. Então tem um campo magnético criado lá dentro dele, então ele acaba roncando. Vamos ver primeiro aqui a corrente. Dá para ver que a corrente aumentou consideravelmente. Deixa eu ajustar o varivolt para 100 volts novamente. Só para a gente manter os parâmetros parecidos, tá? Bom, então eu tenho ali 100 volts e uma corrente 2,155, ok? Bom, o que a gente espera que aconteça? A potência aparente vai aumentar, fazendo essa conta vocês conseguem perceber isso. E se eu for olhar agora o watímetro, o que eu espero que o watímetro esteja medindo? A mesma coisa, porque eu vou acreditar que esse indutor aqui é quase ideal. Lógico, ele não é ideal, então ele tem uma dissipação de potência ativa, mas é muito pequenininha comparada ao banco de resistores ali. Vamos ver o que acontece no watímetro. Lembra, ele estava medindo 200 e continua medindo. Foi para 200, foi para 21, 210. Ok, senhores? Vamos ver como é que está aqui o digital. 208, então aumentou em 8 watts, que a potência está sendo dissipada naqueles três indutores ali. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa agora, vou desligar esses três indutores aqui, os três indutores desligados, e agora eu vou ligar os três capacitores. Vamos ver o que acontece aqui. De novo, nós temos ali a tensão no capacitor, ele acaba aumentando a tensão, né? Então eu vou reduzir aqui. Vou reduzir aqui para 100 volts. 100 volts. A corrente nesse conjunto resistor capacitor 2,936. E vamos ver a potência. Como se esperar, o capacitor também é quase ideal, então ele quase não dissipa potência ativa. Se eu for ver o valor aqui com calma, eu tenho 21
210 watts. Se eu for olhar aqui, 94,7. E o fator de potência agora capacitivo de 0,64. Ok? Então esse instrumento aqui já entrega para a gente algumas outras informações. Se eu quiser já falar de potência reativa, eu venho aqui, ó, seleciono aqui. Eu consigo já ver a potência aparente do conjunto todo, 300 volt-ampere, e o VAR de menos 230. Menos porque está capacitivo. Olha o que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem isso. Eu vou desligar aqui, deixando apenas o resistor. Se eu olhar aqui agora, olha o VAR, 6 ali, muito pequenininho. Querendo ou não, aquele resistor ali, ele é um conjunto de bobinas enroladas num tubo. E ele tem um pequeno consumo de reativo. Nesse caso aqui ele acabou zerando agora. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ligar o banco de indutores. Em paralelo, naturalmente, com o banco de resistores que já está conectado. Olha o que acontece com a potência reativa. Um, 2, 3. Então esses 3 caras aí estão consumindo aí 45 VAR, ok? Bom, pessoal, só para mostrar essa relação que existe entre a tensão e a potência ativa no resistor. Nesse momento estão os 3 resistores apenas conectados, tá? E temos aí uma tensão aí de quase 100 volts. Vou ajustar aqui em 100 volts para vocês terem o valor da medida. volts, nós temos ali 196 watts, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Reduzir isso aqui para 50. Olha o que vai acontecer na hora que eu reduzo para 50. Aí, ó, 50 volts, ou seja, metade da tensão. Olha o que aconteceu com a potência. Olha no digital, foi para 50 watts aproximadamente. E no analógico, se eu colocar aqui assim, vocês conseguem ver o valor. Também nessa ordem de grandeza. Se eu tirar o paralaxe fora, aí ó, mesma coisa, 50 watts. E agora eu vou para o lado extremo. Vou subir essa tensão para 150. Saindo agora para 150 volts. Para 150 volts agora, se eu olhar aqui no nosso instrumento, eu tenho ali 445,7 watts. E a mesma coisa no analógico, muito próximo disso no analógico. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Então, depois da gente fazer aí a análise monofásica, né, entendendo o watímetro com uma carga monofásica, vamos entender agora quais são as possibilidades de conexões trifásicas. Para isso, eu fiz um fechamento aqui apenas da carga resistiva, tá? Então, nós temos aqui a nossa carga resistiva aqui do laboratório, com 3 elementos por fase. O que eu fiz? Repare que aqui em cima os 3 pontos estão conectados através dos fios vermelhos, a mesma coisa embaixo. Então, esses 3 resistores estão em paralelo na fase A. A mesma coisa vale para a fase B, resistores em paralelo embaixo e em cima aqui, fazendo os 3 ficarem em paralelo na fase B. E a mesma coisa os fios pretos fazendo os 3 resistores da fase C também em paralelo. Nesse momento está todo mundo conectado ali, ó, todo mundo para cima, chavinhas todas para cima. Bom, então eu tenho aqui resistor, resistor, resistor. E o fechamento dele, repare que eu tenho esse fio verde aqui, ó. Esse fio verde que vocês estão vendo aqui, ele está fazendo um ponto comum na parte de baixo dos resistores, fechando uma estrela. E essa estrela, nesse primeiro arranjo nosso, ela está descendo aqui, esse ponto de neutro está descendo aqui, esse fio está descendo aqui e está passando nesse amperímetro aqui, tá? Então esse amperímetro que vocês estão vendo aqui está medindo a corrente de neutro e sai do amperímetro aqui e vai aonde? Lá no borne do neutro da fonte, da bancada, tá? Bom, então essa é a conexão da carga. Bom, e agora eu vou alimentar a carga com esse trifásico da bancada aqui. A gente sabe que tem 220 entre fases, 127 fase neutro na bancada nossa. Quando eu ligar aquele disjuntor, aí eu vou ter essa tensão aplicada nesses 3 terminais. Então, basicamente, eu teria que levar isso aqui direto para a carga. Só que antes eu quero medir, não é?
então eu vou ter que fazer a medição. Vou mostrar a configuração que eu fiz aqui para vocês terem uma visão geral. Então aqui nós temos 3 watímetros analógicos e 3 watímetros digitais, zerados, saiu da caixa hoje, ok? Bom, o que eu vou mostrar para vocês? A diferença dos valores e quando se aplica cada um deles, tá ok? Assim, a conexão de cada um deles. Então nesse primeiro momento, a gente tem aqui a saída da fase A, passando na bobina amperimétrica do watímetro da fase A, o watímetro digital da fase A. Esse condutor vem por aqui e entra nessa polaridade do primeiro watímetro, que eu estou chamando de watímetro da fase A, a bobina de corrente da watímetro da fase A entrou aqui. A mesma coisa vale para a fase B. A fase B, ela entra nesse segundo watímetro e entra nesse cara aqui do segundo watímetro. E a fase C, a mesma coisa. Lembrando a polaridade aqui, tá? Tem uma polaridade ali, ó. A corrente entra por ali, vem e entra nesse terceiro watímetro nosso aqui. Ok? Bom, então esses cabos azuis são as entradas de corrente. Como eu falei, a gente sempre faz a conexão da corrente primeiro, do circuito série primeiro. Então sai da bobina amperimétrica do primeiro watímetro e sobe para onde? Sobe para a carga. Então eu tenho esse fio chegando aqui, verde chegando aqui na fase A, esse aqui chegando na fase B e esse aqui chegando na fase C. Esses caras estão saindo da onde? Da bobina amperimétrica do watímetro 1, do watímetro 2 e do watímetro 3. Com isso a gente tem o nosso circuito de corrente determinado e prontinho para ligar a carga. Só que os watímetros só vão funcionar se eu tiver medição de tensão, né? Bom, então o que foi feito aqui? Sabendo que esse terminal aqui é a chegada da corrente, então esse terminal azul aqui é a fase A. Esse terminal aqui é a fase B e esse terminal aqui é a fase C. Então o que a gente faz para polarizar corretamente? A gente tira desse terminal aqui, ó, e leva esse fiozinho mais fininho aqui, mais fininho não, mais curtinho aqui, para a bobina de tensão na polaridade da tensão aqui. Isso foi feito na fase A, esse fiozinho amarelo. Isso foi feito na fase B, com esse fiozinho amarelo também. E isso foi feito na fase C, com esse fiozinho amarelo. Ok? Bom, vocês devem estar perguntando, o que eu fiz então com os digitais? A mesma coisa. Reparem que desse fio amarelo aqui, ó, desse nó, ele vai também no canalzinho de tensão do watímetro da fase A. A mesma coisa vale para a fase B e a mesma coisa vale para a fase C. Então, todos os watímetros estão medindo a mesma coisa. Então, todos os watímetros estão medindo o mesmo ponto de tensão. A fase A desse cara, na fase A daquele cara, da fase B e na fase C. Ok? Bom, e o outro terminal, né? O ponto comum, o outro ponto, tá aqui nos fios vermelhos, tá vendo? Tem um fio vermelho aqui, tem um fio vermelho aqui, tem um fio vermelho lá. Do mesmo jeito que aqui eu também tenho um fio vermelho no elemento da fase A, um fio vermelho no da fase B e um fio vermelho na fase C. Todos esses caras, esses 6 fios, num primeiro momento, eles estão se unindo aqui, todos eles, e estão indo nesse pontinho aqui, que é o mesmo que esse. Eu só não coloquei aqui para não ficar em cima dos watímetros. Portanto, eu estou colocando todos os pontos comuns no neutro da minha conexão. Ou seja, nesse primeiro momento, a minha carga tem neutro, tem retorno para o neutro, passando pela corrente aqui no perímetro, e eu tenho acesso a esse neutro para conectar os meus watímetros. Então essa aqui é a conexão mais tradicional, onde eu tenho 3 watímetros com acesso ao neutro. Ok? Vamos ver como é que fica as medições? Bom, então com tudo fechado, né, tudo conectado, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o nosso disjuntor e vamos ver as medições. Liguei, então a carga já está acionada, estão todos os resistores da carga ali conectados, ok? E o que a gente espera que aconteça? Como está uma carga equilibrada, fechada em estrela com neutro, e eu estou usando 3 watímetros nesse processo de medição, vamos ver o que a gente espera nos watímetros? Espera a mesma medida. Então, se reparar aqui na fase A, aqui, olha, vou acertar o paralaxe aqui. Eu tenho uma medição de 340 watts, ok? No multímetro da fase A. Se eu for olhar ali o digital correspondente, ele está medindo
331, ok? Vamos ver a fase B. A fase B, também fugindo do erro de paralaxe, eu tenho ali 330, ok? E corresponde ao digital 328.8. Vamos para a terceira fase, fugindo do erro de paralaxe, eu tenho aqui 320, ok? E no digital correspondente da fase C, tem 323. Primeira conclusão, a gente vê como está equilibrado, pessoal, e a gente consegue provar que está equilibrado porque a corrente de neutro é 11 mA, é muito pequenininha. A gente consegue mostrar que os valores dos 3 watímetros são muito próximos. Se fosse tudo ideal, né, se a tensão do laboratório fosse ideal, se as cargas fossem completamente iguais, as medições dos 3 watímetros seriam iguais. Ok? Então, se eu pegar esses 3 valores aqui, ó, e eu vou usar isso aqui como referência, porque esses aqui são novinhos e estão completamente calibrados, eu teria que somar essas 3 potências para ter a potência trifásica total. Se eu tivesse só um watímetro e entendesse que a carga era equilibrada, bastaria eu utilizar essa medição da fase A e multiplicar por 3. Mas se eu fizer isso, vai dar 990 e alguma coisa, que é diferente de eu somar esses 3 watímetros aqui, entenderam? Então, sim, uma conexão a um watímetro pressupõe que a carga está plenamente equilibrada, mas dá para ver que no laboratório que isso não é verdade, ok? Então, essa configuração a 3 watímetros com acesso ao neutro me permite uma medição correta de todas as grandezas, ok? Para mostrar que essa configuração a 3 watímetros aqui com acesso, com a medição do ponto de neutro da fonte, ela funciona para qualquer caso de carga, estrela delta ou estrela sem neutro, eu vou desconectar o neutro daqui da carga. Então a carga está funcionando, eu vou simplesmente vir aqui e desconectar esse condutor de neutro aqui que leva para a bancada. Então aqui está fechado em estrela, é um ponto de neutro, um neutro flutuante agora, tenho 0 corrente de neutro porque eu abri o circuito e agora eu vou novamente olhar os valores ali. Repare que eles continuam iguais, são muito próximos do que já estava, tanto aqui quanto nos instrumentos analógicos. Por que isso? Porque independente se tem corrente de neutro ou não, na configuração de 3 watímetros, esses 3 caras somados me dá a potência trifásica total. Ao ponto que eu vou vir aqui agora, tá vendo ali na carga? Eu venho aqui na carga e vou tirar 1/3 de cada um aqui, ó. Tirei 1/3 desse, 1/3 desse e 1/3 desse. Vamos ver o quanto que dá. Ali, ó. Continua equilibrado. 220, 218, 213. Ou seja, caiu 1/3 o valor da potência. Isso também vale aqui. Ok, pessoal? Então continua equilibrado os 3 medidores apresentando a mesma coisa. Se eu fizer mais uma vez isso, tirar aqui novamente 1/3, 1/3, 1/3, eu vou ter aqui 1.10, 1.10, 1.10, 1.6, né? Eles ficam um pouquinho abaixo. Mas é 1/3 também que desceu. Garantindo o quê? Ó, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar até aqui na tela e vou conectar o neutro novamente. Vou vir aqui, eu vou deixar até nos watímetros aqui, para vocês perceberem que não mudou nada. Então eu vou vir com esse fio de neutro, deixa eu achar ele aqui, que eu não perdi ele. Aqui, ó, tá aqui na minha mão. E eu vou levar ele agora lá, 1, 2, 3 e conectei. Conectei. Viram que não mudou nada? Então o que eu quero dizer com isso? Uma carga equilibrada em estrela, tendo no neutro, não faz diferença nenhuma. E o principal princípio é que não tem corrente no neutro. Tá ali, tá bem claro isso ali. Bom, e para mostrar agora que esse circuito funciona também para uma carga desequilibrada, esse tipo de arranjo também funciona para uma carga desequilibrada, nesse momento agora eu tenho uma carga com conexão de neutro, só que a fase A está aberta, ou seja, a impedância da fase A está infinita, não tem corrente circulando na fase A. Dá para ver então, se não tem corrente circulando na fase A, não tem potência na fase A, ok? Isso percebe-se também no medidor ali em cima. Como está fechado em estrela e o ponto de neutro está ali, a tensão em cima da carga continua 127, portanto as potências na fase B e na fase C continuam iguais.
quase 330. E agora eu vejo que está completamente desequilibrado porque eu tenho uma corrente neutra de 2,5. Mas o fato é que sim, a conexão de 3 watt consegue medir a potência trifásica total. Olha, eu vou tirar aqui, ó, vou deixar assim para vocês conseguirem, deixa eu colocar conseguirem ter noção do que vai acontecer. Ó, eu vou colocar aqui 1/3 de carga na fase A, 2/3 de carga na fase A. Reparem que ainda está desequilibrado, ok? E novamente colocar em equilíbrio. Os 3 medidores medindo a mesma coisa e a corrente de neutro zerada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o conceito da conexão Aron. Tá? Então, novamente, eu estou aqui com as 3 cargas ligadas, os 3 medidores medindo a mesma coisa, ou muito próximo uns dos outros. O que eu vou fazer agora? Sabendo que tem, e a estrela está conectada no neutro. Esse cara aqui agora, que é o ponto comum de cada watímetro desse, dos 6 watímetros, está ligado no neutro ali, ó, ok? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir esse cara aqui, ó, vou tirar ele dali, ó. Tirei. O que vocês acham que vai acontecer? Eu tenho uma tensão nesse ponto aqui, que não é mais o neutro. Vamos ver o que acontece agora? Nossa, os nossos watímetros estão medindo a mesma coisa. Vou colocar aqui que não vai ter problema. Reparem ali, 308, 324, 345. Ah, professor, mudou um pouquinho. Sim, mudou um pouquinho. Mas se eu somar essas 3 potências e faço essa conta, vocês vão ver que continua a potência total da carga. Ok? Por quê? Porque eu mostrei para vocês lá o princípio disso. Mesmo eu tendo um ponto de medição de tensão que não é mais o neutro, qualquer lugar no espaço, se a carga estiver equilibrada, ou melhor, se a corrente de neutro for igual a zero, a soma dos 3 watímetros vai ser sempre a potência total da carga. Tanto é que eu posso levar esse ponto aqui para qualquer lugar que eu queira, como por exemplo a fase B. Olha o que vai acontecer quando eu coloco esse cara aqui na fase B. Ou seja, todas as medições de tensão estão sendo referenciadas agora no ponto comum lá na fase B. Ó, coloquei aqui. O que eu espero que vai acontecer? Primeiro, o medidor da fase B. Para quanto que ele foi? Foi para 0, tanto aqui quanto o correspondente dele digital. E por que foi para 0? Porque a tensão que está sendo medida aqui nesses 2 terminais é 0, porque esse ponto está no mesmo ponto que esse. Então a tensão aqui é 0. Portanto, a medição desse watímetro aqui é 0. Mas não acabei de falar para você que continua somando os 3 enquanto aquela corrente ali for 0. Ao somar os 3, eu não vou ter a potência total da carga, que era em torno de 3 vezes 330, 990. Bom, então o que aconteceu? Esse cara aqui está zerado, mas olha agora o que aconteceu com W1. Eu tenho uma medição em W1 e eu tenho uma medição em W2, que nesse caso elas são muito similares umas às outras. Deixa eu ligar aqui de novo. Então, na hora que eu fiz isso, que eu coloquei o ponto comum na fase B, o medidor da fase B foi a 0, mas o medidor da fase A aumentou para 488 e o da fase C aumentou para 467,2. Isso aconteceu tanto no analógico quanto no digital. E sim, se eu somar esses 2 caras aqui, vai dar a potência total da carga novamente. Ok? Faço essa continha para provar isso. A gente acabou de provar a conexão Aron. Ou seja, como esse cara está medindo 0, eu poderia tirar ele aqui da fase B. E apenas 2 watímetros resolveria o meu arranjo. Com 2 watímetros eu conseguiria fazer a medição. E essa medição é correta enquanto aquilo ali for verdade. Ok, pessoal? Então, enquanto a corrente for 0, porque a carga está equilibrada, aquilo ali é verdade. Lembrando que a gente aprendeu que a conexão Aron não pode ter conexão com neutro. Não é esse o conceito. O conceito é não pode ter corrente de neutro. A corrente de neutro cria um erro. Então, eu venho aqui, ó, se eu agora desequilibrar a fase A novamente, ó, desequilibrei, ok? Não vai ter mais corrente na fase A, não tem medição na fase A, não tem medição na fase B e tem uma medição na fase C. Essa medição agora, se eu somar esses 3 caras, está errada. Por quê? Porque eu tenho corrente de neutro. Então, eu não posso agora vir aqui e somar esses 3 caras aqui. Não tem só 467 watts na minha carga ali. Uma característica interessante da conexão Aron, né? Nesse caso que eu botei na fase B, então esse no meio não existe na conexão. Conexão Aron, watímetro 1, o valor da grandeza
está muito próximo do outro. Ali 520 watts. Esse cara aqui, o terceiro, né? Eu tenho 480. Lógico, se estivesse completamente equilibrado, as duas medições seriam iguais. A gente pode perceber também no digital, eles não são exatamente iguais, porque as cargas não são exatamente equilibradas. Ok? E aqui está funcionando a conexão A1 porque não tem neutro aqui nesse cara aqui. Ok? De outra forma. Bom, uma outra característica da conexão A1 que eu fiz, eu coloquei aqui, ó. Agora o mesmo fechamento em estrela sem neutro na carga, agora só com reatores, ou seja, só vai ter basicamente potência reativa. Lógico, tem um pouquinho de potência ativa porque eles não são perfeitos. Mas vamos ver o que vai acontecer nas medições aqui dos nossos watímetros, ok? Carga equilibrada, liguei. O que vocês perceberam? Primeiro o barulho, né? Porque eu estou ligando um reator ali, vai com barulhinho mesmo. Esse cara aqui mediu um valor negativo, o watímetro, lembrando, né, que eu estou ali com a fase B, com a conexão A1 no ponto central da fase B. Medidor da fase B zerado, como se esperava, e o da fase C medindo um valor aqui. Vamos ver que valor que é esse. Está medindo ali 110 watts desse medidor aqui. Bom, dá para ver que esse cara aqui está negativo, né? A forma que a gente tem que fazer isso, ou inverte a bobina de corrente ou a de tensão. Como a de corrente não é legal de mexer porque tem corrente nesse circuito, eu inverto a de tensão. Então eu venho aqui, ó, inverto esse cara e esse cara aqui. Vou tirar aqui. Ao fazer isso, eu tenho agora uma medição positiva, mesmo sabendo que o valor que ela vai apresentar para mim aqui é um valor negativo nesse instrumento. Okay? Então eu tenho ali, ó, 50 e 70. Então, se eu somar esses dois caras, eu vou ter a potência ativa total. Então eu vou ter aqui 110 com mais menos 70. Então eu tenho uns 40 watts. Seria a conta que eu teria que fazer aqui, ó. Só que aqui ele já me entrega o valor negativo. Eu tenho 102 positivo nesse cara aqui, e no watímetro da fase A eu tenho menos 83. Mesmo estando equilibrado, a conexão A1 permite esse tipo de análise. Então o que eu teria que fazer para medir essa potência reativa com a conexão A1? Raiz de 3, W1 menos o W2. Ok? Então vocês teriam a potência reativa total desse cara aqui, utilizando quem? Watímetros na conexão A1. Lembrando que só vale para cargas equilibradas, tá? Isso aí só vai funcionar para carga equilibrada. Se eu desequilibrar, já não funciona mais, tá? Bom, interessante que esse instrumento aqui ele já tem também o varímetro. Então se eu mudar aqui, ó, para VAR, eu tenho a potência VAR. Então nesse caso aqui agora eu tenho um watímetro com uma conexão A1 de varímetros. Então sim, bastaria eu somar aquela potência ali de menos 178,9 com essa aqui, que eu teria a potência total da minha carga equilibrada. Ok?